Muita paz a todos, está no ar o programa espírita A Vida Continua. Nesta oportunidade, trabalharemos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais especificamente, o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Na verdade, Allan Kardec se aproveitou deste item do mandamento de Moisés, honrarás a teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar, o honrai a vosso pai e a vossa mãe, a questão da família, para trabalhar essa proposta moral do indivíduo encarnado na terra. Sem dúvida pertencemos a grupos sociais, temos vínculos com outros indivíduos, mas será que estes vínculos aconteceram ao acaso? Será que foi o acaso que nos colocou ao lado dos nossos parentes, daquelas pessoas com quem convivemos no trabalho, no ambiente social? E como já disse certa vez Joana de Ângeles, espírito, através do médium Divaldo Franco, o acaso é a obra de Deus, na qual ele não quis assinar e colocou o pseudônimo. Temos que a convivência na Terra, os grupos afins e até mesmo as antipatias têm uma causa. E essa causa está no ontem mais recente ou no ontem relacionado às nossas vivências anteriores, às nossas vidas anteriores. Será o Espírito Santo Agostinho que no ano de 1862 dará uma comunicação que será analisada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a qual era presidida por Allan Kardec. Esta mensagem chama-se A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Vou ler alguns trechos apenas para nos servir de pauta para as análises. Diz então Santo Agostinho: quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço, se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Nesse primeiro item de análise, ele nos coloca claramente que a morte só ocorre ao corpo físico. Deixamos o corpo, mas continuamos vivos. E o fenômeno biológico da morte não transforma efetivamente a intimidade da pessoa. Ela não se transforma nem num anjo ou num demônio, no sentido teológico, mas sim continuará sendo ela mesma, com os pendores positivos, com os pendores negativos, levando daqui da terra aquilo que amealhou em termos de sentimentos, o amor que já possui, a paciência, a fraternidade, mas também os pontos negativos. Outros terão a intolerância, a ingratidão, a violência, levarão o orgulho, o egoísmo e chegarão ao plano espiritual, que na verdade ele nos envolve, está numa outra vibração, está num outro plano apenas, mas estará levando consigo o quê? Aquilo que já fazia parte da sua intimidade. E ali, o que pode acontecer com esse espírito? Ele pode ficar estacionário, ou seja, parar, não avançar naquele momento. Dizem os espíritos que o espírito humano, ele não retrograda, não retroage, não retrocede, ele avança. O objetivo de todos nós é a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta somente Deus a pertence, a possui. Mas iremos progredir sempre. No entanto, algumas almas, alguns indivíduos ficam estacionários, não se movimentam, não avançam, não querem avançar em virtudes e intelectualidade. Mas dia chegará em que eles desejam ver a luz. Começam a despertar, começam a refletir sobre aquilo que atrapalha a própria felicidade. Como todas as nossas ações estão escritas na nossa consciência, cedo ou tarde ela desperta. E a nossa consciência é o nosso grande juiz. Os pontos positivos, os pontos negativos que perpetramos, que efetivamos, ficarão muito claros.
E a partir daí, no plano espiritual, percebendo que onde estamos passamos por uma felicidade incompleta ou estamos em sofrimentos, já que afirmou Jesus, a cada um é dado conforme suas obras, queremos o quê? Avançar. Queremos ser felizes. E passamos a programar uma nova reencarnação. Desenvolvemos uma programação reencarnatória, um projeto reencarnatório, um planejamento. Baseado no quê? Naquilo que temos necessidades. Observamos como espíritos o nosso passado. E aí, de uma forma mais clara, com o apoio dos outros bons espíritos, percebemos que várias pessoas desse nosso passado conosco se comprometeram. Ou nós, pela nossa liberdade de ação, não soubemos utilizá-la e fizemos com que os outros caíssem, sofressem. Ficamos comprometidos, sendo que nós passamos a ser os grandes devedores. E aquilo nos entrava a felicidade. Então percebemos pelo passado aquilo que deveremos programar para o futuro. Nos submetemos à possibilidade de novas experiências, de novas provas e até mesmo expiações, já que a expiação está relacionada a sofrimento. Imaginemos uma pessoa que utilizou-se mal da riqueza, que pisou nos outros indivíduos para ter o poder. Agora a própria consciência a acusará e ela se submeterá numa nova existência a, muitas vezes, a dificuldade financeira. Eis aí a sua necessidade. Eis aí o seu drama, para que ela aprenda como é importante aquele que possui. Ter a ideia de que o possuidor da posse não pode ser por ela possuído. Desenvolvendo, a partir de então, um espírito de fraternidade, altruísta, numa nova encarnação, ele poderá passar pelas dificuldades da riqueza, pelas dificuldades econômicas. Não foi o acaso que o colocou naquela situação. Não foi o acaso que fez com que ele batesse nas portas das empresas e não conseguisse o emprego. Não foi o acaso que lhe ofereceu as dificuldades econômicas, ainda que momentâneas. Era uma prova para o seu espírito. Era um trabalho educativo para si mesmo, para se autoeducar-se. E a partir de então, poderemos dilatar essa nossa visão sobre a programação reencarnatória para vários ângulos de análise. Poderemos, por exemplo, com Santo Agostinho, recordar, vejamos o que ele nos diz. Compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. E aqui ele chama a atenção justamente dos pais. Quando observamos uma criança recém-nascida, muitas vezes nos esquecemos que é um espírito que ali está encarnado, que trouxe toda uma bagagem anterior. E a nossa missão, qual é? É aproximar essa alma de Deus. Antes de ser o nosso filho, nossa filha, é um espírito que Deus nos confiou e que traz desde o berço características da sua própria personalidade. Alguns são mais agressivos, outros mais delicados, sensíveis, mas desde o berço já manifestam essas tendências. Então, aquele filho difícil que temos, quantas vezes não será o filho que nós deseducamos numa vida anterior? Aquele filho que negligenciamos no trabalho da educação, relegamos, desamamos, e agora, como devedores, deveremos o quê? Trabalhar para o progresso daquele ser. Mas é como se o espírito ainda trouxesse na sua intimidade uma repulsa, justamente caracterizando as dificuldades de relacionamento que tiveram no passado.
E aí percebemos muitas crianças que não se dão bem com os seus pais ou vice-versa. E não se tem uma explicação lógica para aquilo, muitos ficam tristes. Mas a doutrina espírita vem mostrar que muitas vezes essa antipatia teve como causa a dificuldade de relacionamento lá atrás. Quantas dificuldades hoje não se manifestam, cuja explicação não está no agora. E alguns poderão perguntar, mas por que nós não nos lembramos disso? Esse esquecimento do passado nos atrapalha tanto, alguns poderão dizer. Mas vamos observar que isso é uma dádiva de Deus. Imaginem se recordássemos sobre o mal que outrem nos fez. Como seria difícil. Se eu olhasse para o meu filho e recordasse que ele me assassinou na outra existência, olhasse para minha esposa e percebesse que ela me traiu numa outra vida, quem teria paz nos dias de hoje? A nossa própria personalidade, se recordássemos claramente quem fomos, o que fizemos, será que teríamos paz? Basta, no entanto, analisar as nossas aptidões, as nossas tendências no hoje, para percebermos como fomos no passado. Olha, eu tenho uma tendência a isso, aquilo. Com certeza eu trago isso de vidas anteriores. Há pessoas que têm já uma facilidade tão grande de desenvolver a caridade, o amor às crianças, outros para uma atividade no bem sentem tanta dificuldade. Por quê? Porque no passado aquele já fez o trabalho do sentimento em si. Enquanto que o outro, esse bom sentimento, ele ainda não desenvolveu. Então está em vias de aprendizado, em vias de desenvolvimento. Então, observando as nossas características hoje, saberemos quem fomos no ontem. Mas também explicam os espíritos que algumas vezes poderemos recordar daquilo que já fomos, quem fomos, a partir dos nossos sonhos e lances onde alguns falam o déjà vu, passam por uma certa localidade e parece que já estiveram ali, encontram com uma pessoa, parece que já a conheceram de antemão. Muitas vezes é o reencontro. O espírito realmente já passou por ali e agora tem aquela visão diante de si e recorda-se. Conta-nos o médium Divaldo Pereira Franco que certa vez na França, estando em Paris, é como se ele conhecesse, ele afirmando, toda aquela região com a palma da mão, sendo que nunca estivera ali anteriormente. E ele fala que depois das atividades doutrinárias, de pregação da doutrina espírita, ele começa a andar por algumas ruas, como se conhecesse aquela localidade detalhadamente, e chega até um mosteiro. E quando lá chega, toca a campainha, vem a Madre Superiora, atende-o fraternalmente, ele é convidado para entrar, ele se apresenta, e ele narra que ele conhecia toda aquela região. Nisto surge o espírito Joana de Ângeles, sua benfeitora espiritual, e diz que foi uma revelação espontânea que ele já vivera na França, onde fora religioso daquele convento. E agora ali dentro é como se ele conhecesse todas as particularidades daquela localidade onde já estivera. Isso pode acontecer com muitos de nós. Mas não vamos acreditar que um programa de computador vai nos revelar quem fomos numa última existência, igual muitas vezes vemos. Fulano foi o faraó do Egito, outro o rei de Roma. É mais uma brincadeira do que fato verídico. Com certeza, analisemos quem somos. Não precisamos nos recordar do passado. Agora, o que temos que analisar é qual é o nosso projeto reencarnatório. Qual é o nosso projeto de vida? Paremos um instante e nos perguntemos: como está a minha família? Como está o meu relacionamento com minha esposa, com o meu esposo, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos?
Quais são os pontos positivos desse relacionamento? Quais são os desafios? Não vamos falar pontos negativos. Os desafios desse relacionamento. Olha, eu sinto que não tem diálogo. Eu não consigo dialogar com fulano. É uma necessidade minha, então, de desenvolver o diálogo, a conversa. Por que não conversamos? Por que eu perdi o interesse de falar com fulano ou com Beltrano? Por que eu quero que ele mude? Será que eu já pensei em mudar-me primeiro? Será que ele não é ranzinza porque algumas coisas que eu falo, algumas coisas que eu faço não está perturbando a paz do meu lar? Como está, então, a minha vida familiar? Essa análise é importante para sabermos se estamos levando adiante com fidelidade a nossa programação reencarnatória. Porque aquilo que foi programado, se cumprido, teremos dado conta do recado. E ao regressarmos à espiritualidade, não ficaremos estacionados. Estaremos o quê? Avançando. Como eu posso fazer para superar esta dificuldade? E aí temos que recordar todo o amparo da espiritualidade, a prece que nos aproxima dos bons espíritos, que muda a nossa sintonia, que muda a nossa faixa mental pessimista. Muitas vezes os nossos pensamentos são tão inferiores, tão tristes, e nos esquecemos que a ciência já informa que o pensamento é uma onda eletromagnética, é uma onda emitida, e da mesma forma que ao ouvirmos uma estação de rádio, ouvimos uma rádio, temos que sintonizar naquela frequência de onda, o nosso pensamento assim se dá. Começamos a pensar e ele passa a entrar em sintonia com outros pensamentos de encarnados e desencarnados. E aí eu vou aumentando a minha harmonia ou vou diminuindo a minha harmonia e meu equilíbrio, quanto mais eu penso positivamente ou negativamente. Quando fazemos a prece, melhoramos completamente o nosso pensar. E isso vai facilitar o quê? A própria convivência doméstica. Tenho percebido que não sou paciente. Poderemos chegar a essa conclusão. E isso vem atrapalhando todo o meu programa reencarnatório, porque eu não consigo conversar mais de 5 minutos com meu esposo, com as crianças. Então tenho que trabalhar a paciência, porque ainda não tenho paciência. Algumas vezes falamos, perdi a paciência. Quem conquistou a paciência nunca perde. Então ainda não tivemos a paciência como virtude. Até então, mas poderemos desenvolver. Como que eu vou desenvolver essa paciência? Com o exercício de não responder, de não retrucar o mal com o mal, de contar até 3, de utilizar a água da paz conforme orientação da mãe de Chico Xavier a ele, quando sofresse alguma agressão, que tomasse um gole da água da paz, mantendo-a na boca, para não responder. E aí, muitas vezes, 30 segundos já é o suficiente para evitar brigas. Então temos que nos analisar. Há um convite muito claro na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde o próprio Santo Agostinho fala, conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí ele vem explicando que quando vivo na Terra, todo final de dia, toda noite, antes de dormir, diariamente ele se dedicava a passar em revista o seu dia. O que ele fez de positivo, o que ele fez de negativo, o que ele precisa aprimorar, o que ele já conquistou de virtude. Prometia no dia seguinte fazer melhor. E isso fazia com que ele se conhecesse. E percebesse se estava ou não alinhado ao seu programa reencarnatório, ao seu programa de vida. Então façamos essa análise. Façamos essa pergunta. Por que eu trabalho no que trabalho? E aí observamos aqueles que são enfermeiros, aqueles que são administradores, engenheiros, médicos. Mas não nos esqueçamos que o trabalho, o cargo, é uma ficha. Por que eu fui atraído para aquela profissão? Como eu venho desempenhando as minhas atividades? Com alegria? Ou somente pelo interesse financeiro?
Como eu lido com os meus companheiros de trabalho? Diálogo franco, fraternalmente, ou sem paciência, ou fazendo maledicências? Como que é o meu ambiente no trabalho? E aí, mais um ponto importante. Para analisarmos, pois o nosso trabalho faz parte dessa ficha reencarnatória. E aí, como estamos dando conta do recado? Será que estamos bem? Vamos analisando tantas coisas, percebemos que até mesmo a localidade onde moramos, a cidade, o bairro, a nossa situação cultural, financeira, faz parte de uma programática. Mas, obviamente, nós não poderemos nos acomodar se a situação está difícil. Ah, faz parte de uma programação e ninguém se mexe mais. Não. Deus nos deu o quê? A inteligência. Temos o poder da vontade. A vontade é a força que gera a ação transformadora. E a inteligência não tem limites. O homem não utiliza 10% da capacidade cerebral, muito menos, e já fez tantos prodígios. Como eu posso sair dessa situação? Já que afirmou Jesus, vós sois deuses, nós temos uma potencialidade interior infinita, muito grande. Como eu posso trabalhar isso no bem para ter um pouco mais de conforto, para conseguir pagar uma escola, um filho, para ter uma família, para conquistar isso ou aquilo, esses desafios? E aí vamos perceber que precisamos